Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, se você está chegando agora aqui no canal. Trago hoje mais uma análise do índice, tá? Vou tentar analisar o dólar também, dar uma passada lá para dar uma olhada, que eu acabei até fazendo um trade lá hoje. Dificilmente faço trades no dólar, mas hoje parecia uma boa oportunidade, já vou estar explicando para vocês. Então por enquanto aqui no gráfico diário. Mas antes da gente iniciar, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, ative aí o sininho de notificações e também deixe o seu gostei, que ajuda a contribuir e levar esse conteúdo para mais pessoas. É óbvio que se esse vídeo bater 1000 likes, eu vou estar ensinando o santo graal de nunca tomar loss, e é óbvio que isso daqui é uma brincadeira. O santo graal é estudar e nunca parar de estudar. Claro que o final de semana está chegando, a gente vai querer descansar um pouco, mas não deixe de estudar quando você tiver um tempinho livre, tá? Reserve isso e leve isso muito a sério, tá? Estude com afinco que vocês vão começar a ver resultados, beleza? Sem mais delongas, vamos para nossa análise aqui. Hoje o dia está fechando aqui negativo, né? Devolvemos quase todo o corpo desse candle aqui de alta, ainda não fechou, falta só alguns minutos, 25 minutos para fechar o pregão. O mercado pode fazer quase tudo em pouco tempo, né? Ontem a gente viu isso acontecer. O candle estava vermelho na maior parte do dia e de repente, boom, para cima e de repente a gente fechou verde, né? Mas eu acredito aí que hoje não vai ter mais nada, né? Esperamos que não vai ter mais nada. Então o mercado está fechando acima desse suporte. Uma coisa interessante é que esse candle aqui, ele não conseguiu trazer o mercado para cima, ele está corrigindo bastante dele, então podemos perder novamente esse suporte. Mas um detalhe é que quando um suporte ele é rompido em falso, na volta, né, o mercado vem testar ele novamente, ele serve novamente como suporte. Então o mercado ele pode, a partir de segunda-feira, tratar isso daqui como um suporte novamente e ficar aqui dentro dessa região. Mas novamente a gente não está aqui para tentar adivinhar essas movimentações, né? A gente está aqui para interpretar os movimentos e tentar tirar algum proveito desses movimentos, né? Tirar algum proveito desses sinais. Como que está fechando a semana? A gente passa lá pelo gráfico semanal e vê que aqui estamos fechando mais uma semana negativa. Mais uma semana negativa, mas também não conseguiu perder ainda esse fundo com eficiência. Interessante que há um tempo atrás eu havia comentado, acho que eu postei lá para quem me segue lá no Instagram, que essas 3 semanas aqui, ó, começou essas 3 semanas negativas, estava dando uma mega divergência em alguns indicadores, tá? Tanto aqui no gráfico semanal, né, que eu estou observando, tanto aqui no MACD, ó, percebam esse topo do MACD, histograma, este daqui e depois este daqui. E estocástico não estava, se eu me lembro bem, eu acho que era o OBV que estava dando divergência, ó, esse topo aqui do OBV e esses daqui, tá? Então estavam comprando muito mais aqui do que aqui. IFR também estava dando divergência, então eu me lembro de ter postado uma imagem com todos esses indicadores, tá? Mostrando essa divergência. E depois dessa movimentação aqui, seguiu em tendência de queda e não parou nunca mais. Vamos lá para o gráfico de 5 minutos, dar uma olhada nas oportunidades que tivemos aqui hoje. Foi um dia de tendência, né? O que o Brooks chama de Trend from the Open, né? Tendência desde a abertura, marcada aqui por uma correção, visto que essa movimentação aqui ela foi muito forte. E aí temos esse movimento de correção. Interessante que essa primeira barra aqui, além de abrir com um gap de alta, ela não demonstra continuidade e ela está no final de um movimento, né? Se a gente for estudar ondas de Elliott, para quem gosta de estudar ondas de Elliott, tivemos aqui o início de uma pequena ondinha, né? Uma pequena ondinha que podemos chamar aqui de talvez onda 1 ou onda A, tá? E aí, boom para cima, né? Seria um comportamento de onda 3, um comportamento talvez aqui de triângulo em onda 4 e um comportamento de onda 5. Esse comportamento de onda 5 ele vem acompanhado por divergência, né? A gente não precisa nem pegar aqui o nosso indicador para ver que aqui a gente subiu com muito mais afinco e aqui a gente não deu tempo de alcançar no indicador de momentum essa divergência. Então percebam esse momentum que tivemos aqui
e esse momentum fraquinho que tivemos aqui no dia de hoje. É uma mega divergência, tá? Além do cruzamento aqui das médias, né, para baixo, aqui em região bem acima do MACD, tá? Então hoje tivemos essa mega divergência no início da manhã e um comportamento de barra após um amplo movimento. Lembrem-se, após um amplo movimento, podemos ter o início de um movimento com uma ampla barra, tá? O início de um amplo movimento, ó. Por exemplo, aqui tínhamos barras pequenas, uma barra grande, seguido de uma continuidade, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Barras pequenas, tudo bem que aqui é um fator meio incomum, um fator notícia, mas não deixa de fazer o mesmo sentido de que tivemos uma ampla barra, continuidade. Normalmente os movimentos finais eles também são com amplas barras, porém a gente não compra esses movimentos finais, a gente espera, vai vender logo de cara, tá? Você sabe se aí vai ser topo ou se ele vai ficar aqui, por exemplo, dentro de uma deriva, né, trazendo aqui pequenas barrinhas, bem até que uma barra grande mude o comportamento do preço. A gente não sabe o que vai acontecer. Ó, Maritaca começou a falar aqui do lado, hein? Se vocês ouvirem alguma coisa, ignorem. Então, muito bem, a gente não sabe o que vai acontecer. Para esse lado aqui do gráfico, tá? O lado direito aqui do gráfico. A gente tem que observar o que vai acontecer aqui, observar o comportamento das barras, observar o comportamento do preço para tentar enxergar alguma posição que cabe no nosso gerenciamento, uma posição que seria interessante para nós, tá? Dentro da nossa metodologia. Então, quando você assume uma posição de, vamos dizer, de mente aberta, uma posição que você deixa o mercado te mostrar o que ele quer fazer, você não fica tentando se tornar aí o mestre dos magos, tentar caçar topo, tentar caçar fundos, tá? Você simplesmente aguarda o mercado te mostrar, tá? Então, tudo bem que temos um contexto aqui do que poderia fazer, tá? Um contexto no gráfico de 60 minutos, a gente estava bem esticado, poderia ficar um dia lateral, poderia ser um dia corretivo, seriam as probabilidades que eu consideraria mais interessantes no dia de hoje. A gente observa o quê? Que a primeira barra do dia ela tem uma quantidade relevante de pontos, né? São 900, quase 1000 pontos aqui numa barra. Então isso tem que estar encaixado dentro do seu gerenciamento de risco, né? Se você opera, por exemplo, com um contrato, uma barra dessa daqui, se você tem um limite de R$200 por dia, por exemplo, já é o suficiente para te tirar do jogo, tá? Então o ideal é o que? Esperar uma oportunidade melhor, tá? Então o mercado demonstra uma lateralidade bem estreita, tem essa região aqui como suporte, tá? Que seria a abertura do dia de hoje e esse pico, né, onde o mercado entrou em leilão. Ele vem com barras pequenas, como quem não quer nada, e perde essa região, tá? Perde com volume, inclusive. Na hora que ele começa a testar por baixo, ó, ele começa a deixar sombras superiores, tá vendo? Começa a deixar sombras superiores. Nesse patamar aqui, eu entendi o que? O mercado rompeu em falso esse topo, já tem um contexto de exaustão, começa a entregar uma tendência de queda com topinhos e fundos descendentes, e aqui eu busquei no gráfico menor, tá? No gráfico acho que de 3 ou 2 minutos, não me lembro, uma entrada aqui. Então durante a formação dessa barra, tá? Às vezes eu faço essa entrada no time frame menor para ter um stop mais favorável, um stop mais bem posicionado, tá? Eu tinha um stop aqui e essa barra, durante a formação dela, ela testou por baixo essa linhazinha de tendência e começou a cair novamente, tá? No gráfico menor, e aí eu entrei na formação dela. Meu stop estava aqui em cima, tá? E aí eu acabei projetando, tinha alguns alvos para serem completados aqui, por exemplo, ó, fechamento desse gapzinho, tá? Que os compradores deixaram, seria um deles. Poderia também projetar essa barra aqui ampla para baixo, tá? Até alvo aqui inicialmente no 100%, e depois completando aqui, por exemplo, no 161.8, que seriam esses fundos anteriores, tá? De onda 4,
por exemplo. Então o mercado veio, né, bem vagaroso, num canalzinho estreito, fui estreitando o meu stop à medida que ele foi chegando perto do meu alvo, e essa barra acabou me tirando, tá? Tava ensinando o pessoal como conduzir o stop, tá, entre barras, e à medida que o mercado ele vai se aproximando aqui do seu alvo, tá? Nada mais é do que colocar um fibo dentro de onde foi sua entrada até onde é o seu alvo. Quando chega nos 50%, por exemplo, você move para o break-even. E quando ele vai chegando, por exemplo, no 78%, você move aqui para os 50%. Tá? E aí espera ele bater no alvo ou te estopar aqui com metade da quantidade de pontos que você estava almejando. Tá? Então, olha, observe que interessante que o mercado nessa região, né, ele começa a consolidar aqui e faz uma espécie de power breakout perto da média de 20 períodos descendente. Né? Ele não consegue subir, corrige aqui em forma de canalzinho, bandeira, né? E no final do movimento, mais uma vez como a gente tinha conversado anteriormente, aparece o movimento. O volume ele te ajuda a identificar que isso daqui pode ser, a gente nunca tem certeza, pode ser um volume de exaustão, um volume climático, tá? Então aqui eu não vou querer vender, ainda mais quando já atingiu, né, um alvo aqui do dia importante. Deixa eu ver aqui com vocês. Ó, ainda mais quando já atingiu aqui um alvo importante do dia, seria a projeção. Peraí. Seria a projeção dessa barra aqui para baixo. Ó, atingiu 161,8. Atingiu 161,8, também com suporte aqui anterior, e ficou aqui consolidado. Se você foi um trader que vendeu aqui e vê essa movimentação aqui, ó, não crie esperanças, tenha pelo menos um pouco de desconfiança que isso daqui pode ter sido o final de uma tendência que já teve uma puxada, duas puxadas, três puxadas para baixo, tá? Uma, duas, três, ou uma a partir daqui, duas e três agora. E a partir daqui o mercado pode voltar para a região aonde começou o clímax. Isso é um conceito legal, porque normalmente quem opera esses clímax, eles visam esse alvo aqui, da onde começou o clímax. E o mercado ele foi de fato buscar, né, como quem não quer nada, deixa aqui um canalzinho de correção, ó, e para bem exatamente nessa região aqui, ó, nessa região aqui, ó. O imã tá ligado, peraí. Deixa eu apagar esses fibos aqui. Ó, ele para exatamente nessa região aqui, ó. Mas ele não tem força para subir, né? A gente percebe que o que? Ele entregou uma perna de alta, correção profunda, duas pernas de alta, correção em duas pernas, três pernas de alta, correção. Então não tem força. Isso daqui tem um aspecto o que? Corretivo, tá? Tem um aspecto corretivo. E nessa região entra novamente força. Essa barra aqui ela não deixa dúvidas de que o mercado ele vai continuar na tendência de queda, tá? Na tendência de queda. O que a gente pode fazer nesse caso é deduzir que ele ampliou o canal de queda e talvez ele vai entregar um movimento maior, tá? Entregar um movimento, por exemplo, até aqui embaixo, ó, na linha de retorno, ou seja, na média móvel de 200 períodos. Bate lá na média móvel de 200, poderia liquidar esse trade. Tá? E eu vou comprar aí porque deixou um martelo, né, segurando nessa região, com a abertura dessa barra aqui, por exemplo. Tem alguns argumentos para pensar em compra, e eu tenho. Mas o melhor é o que? Esperar um melhor posicionamento na ponta que você quer operar. Se você quer operar vendido, espere o mercado se aproximar da média de 20 ou do topo aqui do canal, para ver como que ele vai reagir. Se você quer operar comprado, espere o mercado fazer uma perna de alta, uma correção, não consigo cair, força compradora, tá? Ou por aqui, por exemplo, tá? Mas no meio do canal não é legal, ainda mais contra a média descendente. Para aí pensar em compras, porque normalmente o mercado, quando ele quer subir, ele vai lançar uma perna mais forte de alta, vai corrigir um pouco, e aí nessa correção a gente espera fraqueza vendedora e força compradora. Ele vai corrigir novamente mais ou menos a proporção da primeira perna na segunda perna. Você pega a segunda perna, que seria um pouco mais, você teria um pouco mais de oportunidade de acerto, de probabilidade de acerto. Diria aí que em torno de 40% vai dar certo, né? E quando dá certo, às vezes tem um stop pequeno e um alvo grande. O que acontece aqui?
O mercado ele demonstra que ele sentiu essa região, né? E começa a subir. Como quem não quer nada, um trader bem agressivo ele poderia pensar num pivôzinho aqui de alta, mas não é o tipo de operação que eu ia fazer hoje, quando o mercado está demonstrando uma tendência desde aqui da abertura. Esperaria ele chegar nessa região, tá? Como eu esperei. E aí ele tenta cair. Dentro dessa perna de alta, a gente percebe dentro das barras mesmo, a gente tem correções. Tem correções. Tem correções. Então, são correções, se você for considerar o tamanho das barras, correções profundas. Só que a gente começa a entregar uma sequência de barras compradoras, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras compradoras fechando no campo positivo. Quando a gente vê essa configuração aqui, diferente dessa correção aqui, a gente espera que eles vão tentar novamente, né? Então, na primeira vez que eles tentam cair, compradores entram. Tentam romper esse topo, uma barra vermelha. Então você poderia considerar essa primeira queda aqui, ó, dessas duas barras vermelhas, como uma primeira tentativa dos vendedores de cair, tá? Uma primeira tentativa dos vendedores de cair. Normalmente essa primeira tentativa, pelo aspecto dessa perna aqui de alta, normalmente ela pode ser comprada, muito frequentemente. Eles tentam comprar, ó, mas tem força para subir? Temos uma barra boa de sinal? Não, o comportamento segue com fraqueza, né? E aqui a gente vê uma barra forte de venda, né? Por que é uma barra forte? Primeiro que a gente não conseguiu nem testar a máxima lá em cima. Segundo que aqui a gente já deixou um topo mais baixo, ó, topinho mais baixo. Terceiro porque aqui é uma microestrutura de triângulo. Tá vendo aqui que tem uma linhazinha de tendência que conecta todos esses fundos aqui. Linhas são importantes, tá? Mas não fique achando que o preço deve respeitá-las, tá? Como assim? Não fique achando que ele vai respeitar, só observe o comportamento das barras na hora que chegar perto dela. Então aqui eu fiz uma nova entrada de venda, imaginando que era uma segunda tentativa de queda que poderia ser mais bem sucedida e mais frustração de compradores aqui. Tá? Topo de canal, um lugar bem ideal para se posicionar, precisaria haver sequência. Sequência, sequência, sequência. Então acabou indo, coloquei o alvo aqui dessa movimentação projetada aqui em 100%, nessa região aqui de 100%, acabou passando lá do meu alvo, tá? Foi embora para baixo, bateu lá no 61.8. Mas não tem problema, tá? Não se preocupe de não pegar todo o movimento, se preocupe em participar do movimento. É melhor participar do movimento do que você pegar todo o movimento e falar, eu saí na mínima, né? Isso daí não faz bem pro ego, tá? Não faz bem pro ego. Ego é uma das coisas que impossibilita da gente de vencer no mercado financeiro, tá? Então o comportamento ele seguiu mesmo um dia muito claro de tendência, que teve esse micro triângulo. São essas microestruturas que ajudam você a acreditar na operação. Olha só que aqui também tem um micro triângulozinho, até difícil de traçar, mas também é uma espécie de micro triângulo entre barras, uma barra interna seguido por outra barra interna, seguido por uma barra de força depois. Então é isso, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no dólar, acho que não vai dar tempo, tá? Eu vou só falar da minha entrada que tivemos aqui no dólar. Ó, eu fiz uma entrada aqui no dólar, depois a tendência foi de alta, né? Um gap aqui para baixo, ao contrário do índice. É um gap de exaustão, porque aqui temos uma barra vermelha muito forte, tá? Como se tivesse uma barra vermelha muito forte aqui, ó, final de movimento, tá? Seguido por um movimento forte de alta. Essa primeira puxada eu não participei, e aí eu observando o dólar aqui à tarde, eu acabei vendo que ele estava consolidado nesse patamar grande aqui de preço, tá? Daqui até aqui embaixo, já vindo de uma consolidação aqui embaixo, ó. Então os vendedores não estão conseguindo nem corrigir, tá vendo? Eles corrigem de lado, sobe, corrige. Então aqui ele formou uma estrutura de baixa, de triângulo descendente, né? Não é uma estrutura de baixa, ele pode ser rompido para qualquer lado. Deu essa barra de sinal saindo da região. Stop estava aqui embaixo e seguiu em alta, tá? Eu só projetei, infelizmente, esse triângulozinho aqui para cima e saí aqui no 100%, onde ele largou esse doji.
Mas ele foi muito mais do que isso, tá? Foi lá em cima, lá no último alvo do meu FIBO, que é 300%. Tem 161, 261, são níveis interessantes que eu gosto de trabalhar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta análise. Desejo a todos um ótimo final de semana. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, curtir e comentar. Um grande abraço a todos e até a próxima.